A porta do castelo estava fechada há dias. Os aldeões juravam que, quando a noite caía, era possível ouvir gritos abafados escapando pelas pedras antigas. O cheiro de ferro misturado à cera derretida pairava no ar como uma maldição que ninguém ousava nomear. E aí, galera? Imagina isso. Uma mulher da mais alta nobreza caminhando por corredores escuros, cercada de criadas silenciosas e velas trêmulas. Nenhum barulho alto, nenhuma pergunta ousada. Mas atrás das paredes de pedra, um segredo que pulsava como uma ferida aberta. Diziam que ela coletava sangue em tinas, que se banhava nele como se fosse um elixir de juventude, que nenhuma donzela estava segura naquele castelo. Mas, e se eu te dissesse que por trás dessa imagem, tão sedutora quanto horrível, existe algo mais profundo? Uma trama de poder, medo e política, que talvez a história tenha preferido esquecer. Estamos no início do século XVII. A Europa vive em guerra, dividida entre impérios, com um povo amedrontado e uma nobreza que governa com punho de ferro. E no coração da Hungria, uma mulher poderosa começa a incomodar. Elizabeth Báthory nasceu em 1560, numa das famílias mais ricas e influentes da nobreza húngara. Seus parentes ocupavam cargos altíssimos: bispos, generais, conselheiros reais. Seu nome abria portas e despertava invejas. Desde criança, Elizabeth recebeu uma educação incomum para uma mulher da época. Aprendeu latim, alemão, húngaro. Era instruída em administração, medicina, política. Alguns diziam que ela se interessava por alquimia. Outros, que era apenas calúnia inventada mais tarde. Aos 15 anos, casou-se com Ferenc Nadasdy, um nobre conhecido por sua crueldade contra os inimigos otomanos. Ele partia para as campanhas militares. Ela ficava governando as propriedades, comandando servos, assinando decretos, cobrando impostos e aplicando punições. Uma mulher com mais poder do que muitos homens da corte. Mas o que começou como rumores isolados, logo virou uma sombra que crescia. Camponesas desapareciam. Jovens que iam trabalhar no castelo não voltavam. Cartas anônimas circulavam. Pais desesperados procuravam respostas. Ninguém ousava acusar abertamente uma Báthory. Mas o medo começou a vazar pelas rachaduras das muralhas. Em 1610, Georg Thurzó, palatino do reino e rival político da família Báthory, foi designado para investigar. Ele chegou de noite ao castelo de Ksecht, acompanhado de soldados armados. O que alegou ter encontrado virou o ponto sem volta da história. Corpos mutilados, uma moça morrendo num canto, outra pendurada pelos pés. Elizabeth foi presa ali mesmo, em sua casa. Não tentou fugir. Não resistiu. Foi confinada em seus próprios aposentos, cercada de guardas. E foi aí que a história tomou um rumo estranho. Ela nunca teve um julgamento público. Nenhum tribunal a interrogou diante do povo. Nenhum advogado foi designado para defendê-la. Tudo foi feito em segredo. A investigação continuou longe dos olhos da corte e dos camponeses. Quase 300 testemunhos foram colhidos. A maioria, sob tortura. Criados disseram o que queriam ouvir. Vizinhos relataram o que ouviram de outros. Os métodos usados para colher essas palavras jamais passariam num tribunal moderno. As histórias que surgiram eram arrepiantes. Cortes com lâminas, agulhas enfiadas sob as unhas, queimaduras com ferro em brasa, castigos com varas, privação de comida, exposição ao frio até o desmaio. Alguns disseram que ela se banhava em sangue de donzelas para manter a juventude. Essa imagem, de uma banheira escarlate iluminada por velas, se tornaria o coração do mito. A essência da Condessa de Sangue. O número de vítimas cresceu com o tempo. Primeiro 50, depois 100, logo mais de 600. Mas onde estavam os corpos? Não foram encontradas ossadas, nem valas comuns, nem registros paroquiais consistentes, nem objetos pessoais das supostas vítimas. Nada. Aqueles que defendiam a versão oficial diziam:
O horror era tão grande que nem precisamos de provas. Mas os críticos viam outra coisa. Palavras sem base, obtidas pelo medo. E mais, nenhum registro de que Elizabeth tenha confessado. Nenhum documento assinado por ela. Agora vamos olhar o tabuleiro de poder. Elizabeth era viúva, riquíssima, sem filhos homens, dona de terras imensas, algumas em regiões estratégicas. A coroa estava endividada, os nobres rivais de olho em suas propriedades. E havia mais um fator. Uma mulher poderosa demais, que mandava em seu próprio nome, incomodava profundamente uma sociedade ainda dominada por homens. Depois da prisão, Thurzó informou ao rei que o melhor seria evitar o escândalo de um julgamento. Tudo foi abafado. Decidiram enterrá-la, em vida. Segundo relatos locais, a trancaram em uma câmara de pedra. A única abertura era uma fenda por onde passavam comida e água, sem janela, sem contato, sem luz. Um túmulo antes da morte. 4 anos depois, em 1614, Elizabeth foi encontrada morta. Tinha 54 anos. Seu corpo foi enterrado em segredo. Dizem que depois foi exumado e transferido. A verdade é que ninguém sabe onde está seu túmulo até hoje. Mas seu nome não foi enterrado. No século XVIII e XIX, escritores do romantismo europeu transformaram Elizabeth em um símbolo do mal feminino. A imagem da nobre que se alimentava da juventude das camponesas serviu como metáfora perfeita para os temores da época: desejo, poder e sangue. Com o surgimento da literatura gótica, sua figura se misturou à do vampiro. E quando Bram Stoker escreveu Drácula, muitos viram nela uma influência indireta. Não importa que o personagem principal tenha sido inspirado em Vlad, o Empalador. Elizabeth encaixava no imaginário: castelo, velas, moças inocentes e sangue. A cultura popular abraçou isso com força. Filmes, livros, séries. Em quase todos, a imagem é a mesma. Uma mulher pálida, banhada em sangue, rindo em meio ao terror. Mas, e os documentos? Sim, existem registros, cartas oficiais, inventários, atas de interrogatório. O que não temos são provas forenses sólidas. Nada que sustente 600 vítimas. Nenhum esqueleto, nenhuma cena do crime, nenhuma arma. Historiadores sérios como Kimberly L. Craft, autora de Infamous Lady, revisitaram o caso com rigor. Outros, como Raymond T. McNally, preferem o caminho da lenda. A divisão é clara. Ou Elizabeth foi uma assassina cruel, ou foi alvo de um golpe político disfarçado de justiça. E aí, eu te pergunto, o que parece mais provável? Uma mulher que matou centenas sem deixar rastros? Ou uma nobre poderosa demais, que foi silenciosamente eliminada, porque era mais útil como lenda do que como adversária? Seus supostos cúmplices, criadas e servos, esses sim foram julgados. Em praça pública. Executados. Alguns decapitados. Outros queimados vivos. O povo precisava de um espetáculo. E a aristocracia precisava de silêncio. O famoso banho de sangue só aparece em relatos bem posteriores. As primeiras atas falam de castigos severos, sim, mas nada de banheiras. A história foi sendo moldada, adicionada, editada, até virar lenda. E o número de 600 vítimas? Supostamente baseado em um livro que listava os nomes. Mas esse livro jamais foi encontrado. Quando um número soa tão redondo e monstruoso, quase sempre é mais propaganda do que contabilidade. Nada disso absolve totalmente Elizabeth. É bem possível que, como muitas nobres da época, ela tenha abusado do poder. Os limites entre castigo e crueldade, naquela época, eram muito tênues. Mas o que a história fez com ela é outra violência. Ela foi trancada, apagada, silenciada e depois reinventada como monstro. Enquanto isso, suas terras foram redistribuídas, suas propriedades absorvidas, seus inimigos recompensados. A pergunta que realmente importa é: a quem interessava que ela fosse vista como um monstro? A resposta:
Você já sabe. Se chegou até aqui, obrigada por olhar para a história com olhos atentos. É isso que fazemos aqui no canal. Abrir os arquivos que o tempo tentou enterrar. Agora me diz. Elizabeth Bathory foi uma assassina cruel, uma vítima política, ou os dois? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem também ama desenterrar verdades escondidas. Explorando histórias, onde o passado ganha voz. E às vezes, grita.